Professor, esse projeto Passarinhando está sendo levado também para escolas, né? Parece que na Escola Hernani Donato, aqui em Botucatu. E quem quiser ter mais informações, ou de repente uma outra escola também ter esse projeto, como deve fazer? Márcio, eu vou primeiro contar um pouco da nossa experiência na Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Hernani Donato. Nós realizamos desde 2019, o Laboratório de Etologia, a caracterização da avifauna deste fragmento, essa unidade de conservação, Floresta Estadual de Botucatu, está sob os cuidados do poder público. Um verdadeiro tesouro, e a sua localização ela é muito, muito peculiar. Então, aqui nós podemos ver a Floresta Estadual de Botucatu, então que fica ao lado de uma concentração urbana, e também em volta dessa floresta estão os canaviais. Então é um verdadeiro tesouro que está ali incrustado, muito próximo à área urbana. E a Escola Hernani estando aqui do lado, foi então nosso alvo. Nós procuramos a direção e foi uma sinergia imediata. A direção já tem um comprometimento muito grande com relação à preservação, e já tinha havido projetos para compreender a importância do cerrado. Este foi um ponto de partida muito importante, né? O que é o comprometimento da direção da escola, dos professores e toda a comunidade escolar. Aqui nós podemos ver algumas das atividades que foram realizadas, fazendo uma comparação de riqueza de espécies de aves que ocorre então em diferentes áreas no entorno da própria escola, áreas em locais mais urbanizados, em locais degradados e um pouco mais conservados. Os alunos eram divididos em pequenos grupos e os monitores, né, os alunos de graduação e de pós-graduação, acompanhavam os grupos para que nós pudéssemos fazer uma listagem. A observação de aves no entorno da escola foram de 66 espécies, né, encontradas com os próprios alunos em 3 campanhas. E depois a gente não faz só uma atividade de listagem de aves, mas também realizamos oficinas para falar sobre a diversidade do comportamento alimentar, como as aves voam, como as aves se reproduzem, quais são as funções ecológicas que as aves desempenham. Utilizando o guia, que isso é interessante porque faz com que eles estimulem a leitura, porque eles têm curiosidade de saber quais são as aves que eles encontraram, né? É muito interessante como essa atividade estimula, por exemplo, a leitura, a ciência, principalmente no que tange aos seres vivos. Os seres vivos não têm apenas um nome popular, mas também tem um nome científico. E depois, o conhecimento dos alunos é avaliado por meio de jogos interativos, né? Então, sempre tornando a descoberta científica como uma coisa divertida e não uma coisa cansativa. Realizamos também na escola, que justamente situa, o endereço da escola é Avenida dos Colibris. Nós realizamos uma atividade que estimulasse o conhecimento das aves, principalmente naquelas espécies que são mais predominantes, né, na área, e houve a eleição da ave símbolo, e nesse caso, por um voto só, né, um beija-flor perdeu a eleição ganhando o carcará. E também a escola desenvolve de forma multidisciplinar, né, as atividades nos 2 períodos. Um dos pontos altos também foi justamente a expressão artística das crianças, né, com relação, por exemplo, a essas esculturas que elas criaram. Eles produziram textos, músicas com relação às aves, e a própria escola concedeu espaço lá para o Passarinhando, e a gente sempre se sente extremamente acolhido pela escola. A gente acredita que o trabalho de educação ambiental tem que ser um processo contínuo, não pode ser simplesmente uma campanha pontual. Existem situações que isso é mais exigido, mas em se tratando de projeto, a gente sempre tem desenvolvido atividades em longo prazo. Se a escola tiver interesse, obviamente sempre nós conversamos com os professores e atendemos as demandas que a escola tem. Poderão então, caso haja interesse, entrar em contato por esse e-mail, silvia.nishida@unesp.br, ou então através do Facebook deixando-nos uma mensagem. Professora Silvia, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Encontro Marcado. Espero ter brevemente outras participações aqui no nosso programa. Forte abraço. E aqui, então, eu gostaria de terminar agradecendo a atual equipe e toda a equipe dos anos anteriores do Passarinhando, que construiu, né, num processo coletivo, participativo, todas essas atividades de extensão universitária. Ao professor Carlos Roberto Teixeira, que é o coordenador do SEMPAS, cujo laboratório de etologia tem feito parceria de longa data. Então eu agradeço a todos e nos vemos por aí, quem sabe em alguma passarinhada. Márcio, muito obrigado por esta oportunidade e conte sempre com a gente.